poderoso Deus das nossas vidas. Rendemos ao Senhor nesta manhã toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Pedimos ao Deus querido, ao Pai Todo-Poderoso, que o Senhor permaneça conosco, nos instruindo, nos guiando, nos fortalecendo. Que o Senhor permaneça conosco, nos levando a entender um pouco mais da sua palavra. Que o Senhor permaneça conosco, nos livrando e nos alertando do mal, de toda forma que o mal se apresenta. E o mal se apresenta de muitas formas. Permanece conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a sermos verdadeiros. Ajuda-nos a não vivermos uma ilusão. Ajuda-nos a não sermos enganados, a não nos permitirmos sermos enganados. Ajuda-nos, ó Pai querido, nós precisamos de Ti. Sabemos que sem o Senhor nós não podemos continuar este caminho de maneira a Te agradar, de maneira a receber as Suas poderosas e santas dádivas. Por isso nós pedimos, fala conosco nesta manhã. Por isso eu peço, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Fala conosco. Mais uma vez nós abrimos a Sua palavra. Ajuda-nos a entendermos e a vivermos um cristianismo verdadeiro. Fala conosco. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, amanhã, sexta-feira, nós teremos aquela programação especial, a programação das sextas-feiras, programação de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre alguma passagem bíblica, você pode nos perguntar amanhã, nós estaremos esclarecendo para você, orientando, explicando. Se você tem alguma dúvida sobre a vida cristã, você pode perguntar também. Nós vamos trazer para você a resposta fundamentado na doutrina da Bíblia. Amanhã, sexta-feira, você pode perguntar. Amanhã a nossa programação é de perguntas e respostas. E eu quero lembrar você que nos ajuda, que você não se esqueça de nos ajudar. Você que não nos ajuda, mas
se alimenta espiritualmente desta programação, nos ajude. Estamos precisando, como precisamos todos os meses, da ajuda dos nossos irmãos e irmãs ouvintes, para que a gente possa quitar as nossas dívidas, que não são muitas, não, mas a nossa falta de recurso é grande. Então nos ajude, né? O telefone para você perguntar ou para você nos ajudar é o 99257-9226. Muito bem, isto posto, Filipenses capítulo 2, versículos do 8 até o 12. Filipenses capítulo 2, versículos do 8 ao 12. Se você tem a Bíblia, o meu convite é: abra a Bíblia. Se você não puder abrir a sua Bíblia, eu convido você para pelo menos ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos do 8 ao 12, diz assim, presta atenção. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos amados, irmãs amadas, queridos ouvintes, o tempo nosso aqui na Terra é muito curto, meus irmãos. Isso aí é chover no molhado, né, falar isso, mas às vezes é bom a gente lembrar você que o nosso tempo aqui é curto. Por mais que a gente viva 80, 90 anos, é muito pouco tempo. E eu creio que o tempo do arrebatamento está extremamente perto, mas muito perto. Eu tenho visto algumas coisas e, pelo que eu conheço da Bíblia, está muito próximo o dia que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo será retirada daqui. Eu estava lendo um estudo de um irmão, aliás, nem me lembro o nome, porque eu dei uma passada de olho só no estudo, depois eu vou entrar profundamente. Mas é interessante isso que ele levantou, as informações que ele traz, é interessante, porque ele diz que dos salvos, não da população mundial, mas da população de salvos, segundo os estudos dele, e isso obviamente não é uma coisa precisa, isso é uma coisa aproximada, porque quem sabe disso, na verdade,
É Deus. Mas é interessante quando o homem se aprofunda nisso para buscar mais informações. Então, segundo o estudo deste irmão, depois eu vou falar mais disso num outro dia, da população mundial dos salvos, quer dizer, dos 100% dos salvos, ou daqueles que se intitulam salvos, ou daqueles que frequentam igrejas, apenas 33% serão arrebatados. É claro, vou repetir, não é um negócio exato, é um estudo. Mas tem fundamento bíblico quando Jesus diz, olha, 2 estão no campo, 1 será levado. Entendeu? Tem fundamento. Tem como a gente aceitar isso como verdadeiro ou como próximo, muito próximo da verdade. E a gente tem um trabalho no rádio há muito tempo já, tentando mostrar para as pessoas que nos ouvem e tentando mostrar para aqueles que nos ouvem serem porta-vozes da verdade para outras pessoas. Porque você tem parentes que são cristãos, que frequentam denominações, e aquilo que você ouve aqui não é especificamente para você, é para você ser um porta-voz da verdade para outras pessoas. Porque aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe e que fica com a gente não serve para nada. Para que serve um conhecimento profundo em engenharia se você não usa isso? Para que serve um conhecimento ao título de doutorado em agricultura, por exemplo? Se você não usa isso, não serve para nada. O conhecimento que morre em nós, para nada serve. Não tem utilidade nenhuma. Aquilo que você sabe, que fica só com você, não vale nada. Então, aquilo que eu sei, eu procuro trazer aqui. E antes de trazer, há um trabalho para que esta verdade seja levada de maneira clara. Há um trabalho que busca levar esta verdade de maneira que você entenda, que você, mais do que entenda, assimile e leve para outras pessoas, para que ela tenha alguma validade. O que adiantaria a Bíblia existir, ter sido escrita, se ela não fosse publicada? Se as pessoas não tivessem fácil acesso à Bíblia? Não adiantaria nada. E com certeza, assim como eu, você tem parentes, amigos, irmãos, que você sabe que estão patinando, marcando o passo. Você já ouviu essa expressão, marcar passo? O que é marcar passo? Marcar passo é você marchar no lugar, não sair do lugar, está marcando o passo, para não perder o passo na hora da marcha. Tem gente que fica ali, não sai daquilo. Então você tem que pegar esta verdade a um custo muito alto. Qual que é o custo? Você perder amigos, você perder amizades. Mas nós temos que pegar essa verdade e levar para outras pessoas. É o que eu faço aqui no rádio, por causa disso que nós temos programação no rádio, por causa disso que eu peço ajuda todo mês. Olha, me ajudem a pagar
Porque se por mês uma só pessoa ouvir a verdade, crer na verdade e passar a viver a verdade, valeu a pena. Esse custo, que para mim é muito alto, que eu pago na programação do rádio. Se a gente conseguir uma só pessoa por mês, tirar esta pessoa das sinagogas de Satanás, porque sinagoga de Satanás, o que é uma sinagoga de Satanás? Que é um termo que o nosso Senhor Jesus usou. São essas igrejas que abrem, fecham, fecham, abrem. É porque abre igreja todo dia. É fonte de lucro. Eu até tenho uma pregação que diz assim: não fora o dinheiro, haveriam tantas igrejas. O sujeito não quer mais trabalhar, ele é crente, o que ele faz? Ele abre uma igreja. Ah, Deus mandou abrir esse ministério. Ah, tá bom, Deus mandou se abrir uma igreja. Tá bom, fazer de conta que eu acredito, né? E aí o sujeito pede dízimo, pede oferta. Você vê, depois de 3, 4, 5 anos, o sujeito está rico. E ele prega aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Então, isso é uma sinagoga de Satanás. É uma igreja que não prega a Bíblia. Que prega a Bíblia do jeito que o líder lá da igreja acha que é. E a Bíblia não é de particular interpretação, nos ensina o apóstolo Pedro. Não posso fazer as coisas da Bíblia do jeito que eu acho que é, ou do jeito que eu ouvi. Olha, aquele sujeito lá, olha que bom, a igreja dele fica cheia. Eu vou pregar assim também. Não, eu vou pregar aquilo que a Bíblia está escrito. Aquilo que ela quer que eu pregue, não aquilo que para encher a igreja. E este evangelho das sinagogas de Satanás. E olha, a sinagoga de Satanás não é só aquela igreja pequenininha que abriu ali, não. Não, existem grandes denominações que começaram com um objetivo de trazer verdadeiramente o evangelho, mas com o passar do tempo, com as pessoas entrando, esse objetivo foi perdendo. O objetivo delas hoje é o quê? Muita gente. Membresia grande. Muita gente, muito dízimo, muita oferta, muito dinheiro. Então, você precisa ter conhecimento desta verdade para você levar para essas pessoas. Se elas vão aceitar ou não, não é um problema meu. Eu não obrigo ninguém a aceitar o que eu estou pregando. Tem pessoas que me odeiam, não me ouvem nem que for para ganhar dinheiro para me ouvir. Não posso fazer nada. Elas preferem viver um evangelho que é centralizado na pessoa, não em Cristo. E estas sinagogas de Satanás, essas igrejas que existem, a grande maioria delas, salvo raríssimas exceções. Quais são as exceções? São as igrejas que pregam verdadeiramente a Bíblia. Não ficam com essa coisa teatral. Pregam a Bíblia. Não atrai pessoas para um evangelho egoísta. Evangelho que, ao invés de honrar a Deus, acaba colocando o pecador no centro do amor e do plano de Deus. Parece que o sujeito que peca está no centro do plano de Deus. É isso que as igrejas pregam hoje. E é isso que você tem que levar para frente. Se você é um verdadeiro cristão, você tem que levar para o pecador e dizer: olha, você não está no plano central de Deus. Mas como? Porque você é pecador. E o pecado nunca esteve no plano central de Deus. Se o pecado nunca esteve, o pecador nunca esteve também. Por quê? Porque a Bíblia
Bíblia coloca Jesus Cristo no centro do plano de Deus, não o pecador. Eu sei que eu estava falando, já tinha gente, mas como? Deus não ama o pecador. Eu estou falando de evangelho, estou falando de igreja, de denominação, estou falando de salvação, estou falando de arrebatamento. A Bíblia, o centro da Bíblia não é o pecador, é Jesus. Se a sua igreja coloca o pecador como centro das atenções, alguma coisa está errada. Que evangelho é esse? Você vê, entra lá no meu blog, eu republiquei, tem 147 matérias, ou 146 agora. Eu republiquei estas frases ridículas, estapafúrdias, que a gente ouve dentro das igrejas, faz parte da vida dos crentes. Olha, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O único plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida é a salvação. Não se iluda com esses bico doce. Sabe o que é o bico doce? É aquele que fica falando coisas boas. Não, porque olha, Deus te ama. Olha, Deus move montanhas, céus e terras para te agradar. Mentira. Deus não move nada. É você que tem que se mover. A verdade do... Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho não diz assim: olha, Deus te ama e tem um plano para a sua vida. Isso é coisa das sinagogas de Satanás. Não é coisa do Evangelho. Você não acha isso no Evangelho. Você acha o seguinte no Evangelho: olha, você pecou, você se tornou inimigo de Deus. E no estado que você está, você não tem mais esperança. Ah, pastor, mas é isso que está escrito. Não está escrito diferente. Na sua Bíblia pode até estar escrito, né? Porque hoje tem Bíblia para todos os gostos, né? Tem Bíblia hoje para mulher, tem Bíblia para criança, hoje tem Bíblia para o empresário que quer ter sucesso, tem lá a Bíblia do empresário. Então, você pode achar até uma Bíblia que esteja escrito lá: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas não é isso que foi escrito. Foi escrito o seguinte: você pecou, está afastado de Deus, e do jeito que você se encontra, se não houver uma mudança, um novo nascimento, para você não tem mais esperança. Porque o plano de Deus para o pecador não arrependido é que ele vá para sempre para o inferno. Mas é muito duro isso. Mas é o que está escrito na Bíblia. Eu não posso mudar, amenizar as coisas para agradar os ouvidos humanos. Não tem como. Eu tenho que falar o que está na Bíblia. Jesus não alisava. Algumas pessoas aí me chamam de radical. Eu não sou radical. Radical era Jesus. Jesus é radical. Eu não sou. Quem sou eu para ser radical? Jesus é radical. Eu sei que não é popular. Claro que eu sei, gente. Isso que eu estou falando, tem pessoas que desligam o rádio. Tem gente que está no Facebook, quero ver. Lógico, não é popular. Mas eu não sou candidato a nada. Eu sou candidato ao céu. Eu não quero ser popular. Eu quero pregar o Evangelho. É por causa disso que eu estou aqui. Não é para ser popular, não é para você gostar de mim. Eu estou aqui para você ouvir a verdade. Agora, se você não quer ouvir, eu não posso te obrigar. Mas eu prego a verdade. Não é atraente. Porque o pecador é um inimigo de Deus por causa do pecado. Este é o Evangelho que tem que ser pregado. Não é o Evangelho que cura. Não. É o Evangelho que salva.
É o Evangelho que salva se o sujeito, se o indivíduo se reconhecer pecador e se arrepender. Não tem plano para a sua vida, o plano que existe é esse, salvação. E só precisa de salvação quem está perdido. E é isso que a Bíblia mostra, que toda a humanidade está perdida. Ou a Bíblia mostra isso, mas as denominações não. O que é pregado nessas denominações hoje é que você vem para cá porque Deus vai falar com você. Olha, você vem para cá porque nós teremos uma noite maravilhosa. Deus vai se manifestar aqui. Se nem o verdadeiro evangelho é pregado, como é que Deus vai se manifestar? É uma questão de lógica, é uma questão matemática, quer dizer, objetiva. Então essas igrejas que abrem, fecham, mudam de lugar, desaparece, aparece de novo, né? E essas denominações, algumas até muito tradicionais, né? Não pregam isso, porque elas querem atrair pessoas, não para Jesus, mas para elas. Elas produzem nos seus membros o orgulho denominacional, que é aquilo que os judeus tinham, e uma grande parte tem até hoje. O pecado separa as pessoas de Deus. Qual que é o plano maravilhoso de Deus para a vida das pessoas? Este plano já foi cumprido. Eu digo sempre, né? Às vezes eu tenho um tempinho e eu vejo esses programas policiais do início da noite. E eu vejo lá as pessoas pedindo justiça. E alguns dizem assim, a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus não falha, será feita. E eu fico pensando, meu Deus, gostaria de estar do lado dessa pessoa agora para dizer para ela que a justiça de Deus já foi feita em Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma justiça de Deus que já foi feita em Jesus Cristo, este plano maravilhoso que eles dizem que Deus tem para a sua vida, já se realizou também, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. É isso que o Evangelho diz. Você quer me contradizer? Fica à vontade. Mas me mostra o contrário disso na Bíblia. Texto no contexto, por favor, né? Jesus morreu na cruz do Calvário para que você, meu irmão, minha irmã, possa experimentar o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Jesus já morreu, o plano já foi realizado. Agora você tem que se entregar a Jesus, para que você não deixe de desfrutar este plano maravilhoso para a sua vida. E tem que obedecer, meu irmão. Não existe cristão que não obedece. Se não obedece, não é cristão. Por que eu abri aqui lendo Filipenses, capítulo 2, versículos do 8 ao 12? Porque eles não pregam obediência. Eu ouço, às vezes, um ou outro programa aí no rádio. Aqui, na 113, em algumas outras emissoras, é um absurdo. Ninguém fala em pecado. É pecado falar em pecado. Ninguém fala em obediência, é pecado falar em obediência. Eles só falam em culto maravilhoso, em dia de culto. Tem programa que passa o programa inteiro falando endereço das igrejas, horário de culto e testemunho. E as pessoas pagam para isso.
disso que eu li em Filipenses, capítulo 2, versículos do 8 ao 12, que diz, olha, Cristo foi obediente. E se nós somos cristãos, nós temos que ser obedientes também. E Cristo foi obediente ao extremo. Lembra que eu falei agora há pouco que radical é Jesus Cristo, não eu? Ele foi extremamente obediente, ele foi radicalmente obediente, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas ninguém ouve sobre obediência. Me fala aí, quando é que você ouviu pela última vez a sua denominação sobre obediência? As pessoas são incentivadas, infelizmente, porque elas estão a passos largos caminhando para a perdição eterna. Não irão fazer parte, segundo o estudo deste irmão, dos 33% da população de salvos, ou teoricamente salvos, né, que serão arrebatados, porque elas são incentivadas a buscar Jesus para obter uma bênção. É isto que essas denominações grandes, médias e pequenas fazem. Vem aqui porque tem bênção. É a noite da bênção. É o culto da bênção. O culto é uma bênção. Elas não são incentivadas a buscar em Cristo para o perdão, porque elas não se veem como pecadores. E o que acontece? Acontece o que está acontecendo com você muitas vezes. As pessoas se transformam em cristãos decepcionados. Aí a irmã fica decepcionada, ferida, magoada. O irmão decepcionado, ferido, magoado. Oh, quantos anos eu fui enganado. Que bom que agora você consegue ver que você foi enganado. Que bom que agora você consegue ver que você não está mais sendo enganado. O pior é você falasse, oh meu Deus, continuo sendo enganado. E você só é enganado se você quiser. Você não tem a Bíblia aí? Essas denominações, a grande maioria delas, salvo raríssimas exceções, porque as exceções, meus irmãos, é como achar uma agulha num palheiro. Você já viu um palheiro? Hoje as pessoas nem veem isso, né? Nem sabem o que é um palheiro. Palheiro é uma casinha de madeira onde se joga, onde se guarda, estoca, fica mais bonito, as espigas de milho, com palha e tudo. E aquilo vai até quase o teto, porque é um barraquinho de madeira pequeno. Você já pensou você procurar uma agulha ali dentro? Não acha. Então achar hoje uma denominação bíblica é como procurar uma agulha num palheiro. Por causa disso que eu vivo recebendo aí ligação, WhatsApp, mensagem, e-mail, pastor, eu estou procurando, não acho. Eu digo, é difícil mesmo. Que às vezes a gente pensa que achou, né? Não se precipite, porque depois que você vai 2, 3, 4, 5 vezes naquela denominação, o sujeito já encosta em você. Olha, você não quer assinar aqui como membro da nossa... Não se precipite. Continue indo. Primeiro, deixa eu dizer para você, assim, e isto deve ser motivo de tristeza, não de alegria. A verdadeira denominação bíblica não pede dízimo.
como é que vai se manter? Com a sua ajuda. Biblicamente, você tem a obrigação de sustentar a sua denominação, mas você não tem a obrigação de dizimar. Jesus nunca pediu dízimo para a igreja, nem Paulo, nem Pedro, nem João. Não há no Novo Testamento o pedido de dízimo, mas isso não é motivo de alegria. Então eu preciso buscar, porque eu não vou precisar dizimar, não. Mas não é esse o sentimento. O sentimento é, agora eu vou seguir a Bíblia. E a Bíblia diz que eu preciso ajudar, na medida que eu posso, dentro daquilo que eu colocar no meu coração. Nós vivemos um evangelho nessas denominações aí, salvo raríssimas exceções, da chamada Boas Novas da Liquidação. Não tem a Black Friday. As igrejas fazem Black Friday de segunda a segunda. Venha, compre o que você conseguir. Não foi assim que Jesus fez. Jesus não chamava ninguém para ser curado, para receber bênção, para restaurar a família. Porque tudo isso, na grande maioria, para não dizer na maioria absoluta das vezes, está relacionado com as obras da carne. E eles enganam vocês dizendo que é o diabo. Não que o diabo seja coisa boa, né? Mas a grande maioria dos problemas levados para as igrejas, que eles apresentam como feitiçaria, umbanda, trabalho, força negativa, é tudo obra da carne. Como é que, entenda comigo, como é que, olha, eu fumava, depois que eu vim aqui eu deixei de fumar, então, porque você parou de fumar, porque fumar é obra da carne, não é obra espiritual. Eu bebia, depois que o pastor orou por mim, eu parei de beber. Você parou de beber porque você quis, porque é obra da carne, não é obra espiritual. Olha, o meu marido tinha 3 amantes, olha, minha mulher tinha um amante. Depois que eu passei a vir aqui, o meu marido deixou as amantes, a minha mulher não tem mais amante. É porque eles quiseram parar. Porque ter amante, prostituição, né, adultério, é obra da carne, não é obra espiritual. As pessoas acreditam, está lá em Gálatas 5 isso que eu estou falando. Porque elas não conhecem a Bíblia. Então esses bico doces aí enganam vocês. Nós precisamos ser sinceros, primeiro com a gente mesmo, né? Como é duro a gente enganar a si próprio. E depois nós temos que usar de sinceridade, porque Ele sabe tudo. Ele é onisciente, com Cristo. Nós temos que estar dispostos a abandonar tudo para seguir a Cristo. Até a família. Muitas vezes não tem que abandonar a família. Você está disposto a abandonar seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe? Porque seguir Cristo talvez seja isso. Você está disposto a abandonar as suas propriedades para seguir a Cristo? Às vezes seguir a Cristo é isso. Mateus 19, 22. Veja quem que é radical. Sou eu ou Cristo? Veja lá Mateus 19, 22. Jesus não correu atrás daquele moço dizendo, peraí, não vai embora não, volta aqui, vamos conversar, vamos acertar isso daí. Não, eu acho que eu fui muito duro com você.
Não vai embora não, moço rico, fica aqui. Jesus foi atrás? Não, mas a gente precisa ver as pessoas convertidas. Não, convertidas verdadeiramente, não fazer de conta que é convertido. Porque as igrejas estão cheias de gente que aquela igreja tem um culto tão bom de segunda-feira, então eu vou lá. Então, faz de conta. Não, aquela outra, o culto bom é na terça. Não, aquela outra é na sexta, então nós vamos. Tudo faz de conta que é convertido. Está enganando quem? Engana você, mas a Cristo não. Se alguém pode levar outra pessoa na conversa, outro pode vir tirá-la de lá na base da conversa também. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17? Quer que eu repita para você? Nesse finalzinho de programação, se alguém pode levar uma pessoa na conversa, um outro pode vir e tirar esta pessoa de lá na base da conversa também. 1 Coríntios 1,17. Que o Senhor Todo-Poderoso tenha de nós tenha por nós, a sua infinita compaixão e nos mostre todos os dias a verdade e nos leve e nos dê coragem para seguir a verdade. Deus Todo-Poderoso, querido Pai, amado Senhor, nós glorificamos o Senhor, bendizemos, adoramos, pedimos ao Pai que o Senhor continue falando conosco, nos dando da Tua santa presença, da Sua poderosa graça, nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas, nos ajudando, Senhor, a nos livrarmos e a termos coragem para nos livrarmos de toda forma da mentira. E a mentira se apresenta de muitas e muitas formas. Senhor, que os meus irmãos e irmãs tenham incentivo para ler a Bíblia Sagrada. Sem leitura da Bíblia não há cristianismo. Sem conhecimento da palavra de Deus não há como sermos cristãos e salvos. Continua falando conosco. Livra-nos, Senhor, de toda forma que o mal se apresenta. Esta é minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.